Pai, nós pedimos a tua bênção porque queremos entrar nos teus ciclos, ciclos de ativação, ciclos de vitória, ciclos de conquista, ciclos, meu Pai, onde seremos abençoados, ciclos de desatar e de frutificação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos, lógico, continuar naquilo que já estávamos ministrando, porém sempre, nós vamos sempre entrar dentro de alguns fundamentos. Porque ao longo do tempo eu explico e também fundamento vocês o porquê nós estamos fazendo isso. Um texto que eu acho muito interessante é um texto de Zacarias, né? Não, tô em Rondônia agora. Tô em Rondônia. Vamos lá. Zacarias, capítulo 13. Quer dizer, 9:13. Diz o seguinte: porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. Então, preste atenção aqui. O Senhor, ele sempre fala de uma guerra entre Sião e Grécia. Sião e Grécia, nós vamos ver uma questão muito interessante. Nós nunca entraremos nos ciclos de Deus se primeiro não entrarmos em Sião. Porque na Grécia, ou a mentalidade grega, ela é a mentalidade filosófica, e a mentalidade filosófica, ela perde toda a essência da espiritualidade. A mentalidade filosófica é essa mentalidade ocidental que temos. Por isso há uma diferença entre o calendário gregoriano, que é um calendário grego, né, com os outros calendários, que são calendários orientais. Se você parar para ver, quando pegamos nos países do Oriente, nós vamos ter calendários que expressam ciclos. Quando nós pegamos para o Ocidente, nós vamos ter o calendário que denota tempo. Isso é totalmente visível. Exemplo, se você pega o calendário chinês, Oriente, você vai ver que eles vivem ciclos. Olha, esse é o ano do ciclo do boi. O outro é o ano do ciclo do rato. O outro é o ano do ciclo sei lá, dos avestruz, dos hipopótamo, não sei, né? Um monte de bicho lá. Esse é o ano do ciclo do fulano. Ou seja, ele está dizendo que aquele ano inteiro há uma manifestação de uma essência espiritual sobre o natural. Quando nós pegamos, por exemplo, o calendário hebraico, o calendário hebraico, nós temos um ciclo. Temos o ciclo das festas, temos os ciclos de vida, os ciclos disso, o tempo, a estação, uma predominação profética acima daquele ano inteiro. Quando nós pegamos os outros tipos de calendário ligado ao Oriente, você vai ver que ele está sempre manifesto uma essência. Porém, quando nós pegamos o calendário vindo para o Ocidente, simplesmente esse é o ano de 2021. Amém. 2021. Mas se você parar para pensar, é como a gente sempre fala, né? Mas apóstolo, isso daí é muito coisado, é muito negociado, né? É muito místico, né? Você ainda está na graça, nesses misticismos, tá, mas tudo bem. Mas é interessante que todo ano, todas as igrejas dizem, esse ano é o ano da vitória, esse ano é o ano da conquista, esse ano... Ou seja, querendo ou não, nós colocamos um sentido profético para aquele ano. É muito interessante que aprendemos que cada ano ele possui uma manifestação profética, ele possui uma essência. Aquele ano, aquele ciclo de 365 dias, ele tem uma manifestação espiritual que nós podemos denominar que aquele ano ele vai fluir para esse lado na minha vida.
Ou seja, durante esse ciclo de ano, esses ciclos de dias, esses ciclos de semanas, ele vai ser ciclos, então, que vai ativar em mim certa coisa. Querendo ou não, nós vamos ver que isso é a mesma coisa que os orientais fazem. Então, isso já está em nós. É uma característica nossa. É uma característica que nós precisamos entender que é algo divino. E o Senhor, ele tem essa característica. Por isso, esses ciclos, quando nós falamos ciclos de Deus, ele está ligado a ciclos de frutificação. Se eu não tiver a mente de Sião, eu nunca vou conseguir entender as coisas de Deus. Eu vou usar um exemplo que eu gosto de usar, que eu acho muito pertinente e muito apropriado. Existem exemplos de sistemas operacionais aonde nós temos uma linha de processamento de dados. O que é um sistema de operação ou sistema operacional? É um tipo de processamento de dados. Se pegamos, então, por exemplo, o Windows, ele processa todas as informações de uma maneira. Se pegarmos o Linux, ele vai ter um processamento diferente. Se pegarmos um OS ou um Macintosh, ele já produz um sistema de processamento de uma outra maneira. Hoje eu tenho um sistema, esses sistemas, eu tenho um sistema operacional do meu computador, ele não é o Windows, então ele tem uma outra maneira de processar os dados dentro dele. E uma coisa que uma vez eu achei tão interessante, que eu uso isso como uma referência, é que uma vez eu vi um sistema, precisava de um aplicativo, precisava de uma aplicação, né, de sistema de controle de dados, e eu olhando na internet, tá, vi aquilo lá, falei, que legal, isso aqui é o que eu quero, baixei no meu programa, no meu computador, estava no meu HD, ele fez a importação da nuvem para o HD, porém, quando eu fui executar, ele não executava. Ele não executava por quê? Porque o meu sistema operacional não era o sistema operacional que rodava aquelas informações. Ele estava no meu HD, ele estava na minha máquina física, ele estava dentro do meu sistema, porém ele não rodava no meu sistema. É isso que nós precisamos entender. Se a tua mente é uma mente grega, os sistemas de aplicação do céu é um sistema Sião. Então, você pode ter a Bíblia toda no teu HD, que é a tua memória. O que é HD? A memória. Você pode ter toda a Bíblia na tua memória, mas nada dessa Bíblia vai rodar na sua vida. Não funciona. Por quê? Porque ela precisa de um outro sistema de manifestação de dados. Ou seja, os dados, ela precisa se manifestar. Então, não é só ter a informação, é como você processa essa informação, como você vive, como você manifesta essa informação, que é o que executa essas informações. Então, isso é muito pertinente. Quando eu leio esse texto de Zacarias, que ele diz assim, ó, Grécia, eu vou levantar os filhos de Sião contra você. Não é só uma guerra territorial, é uma guerra de sistemas. Se você não tem o sistema de Sião, você nunca vai entender as coisas de Sião. E os dados, as aplicações, as informações de Sião nunca vai ser funcional na tua vida. Nunca. Você pode decorar a Bíblia de capa a capa, mas ela nunca vai ser relevante e funcional na tua vida. Ela nunca vai ter um processo de manifestação. Então, quando nós entramos para esses ciclos de Deus, a primeira coisa que acontece é uma quebra de sistema. Você entende aqui? Por isso eu enfatizo algumas coisas. Por isso aqui há uma enfatização. Enfatização no quê? Enfatização no sistema graça e lei. Há uma enfatização no sistema cultura. Há uma enfatização no sistema festa. Por que eu sempre enfatizo isso daqui? E é uma base muito muito comum, que você vai ver eu sempre repetindo. O sistema tribo, o sistema... Por quê? Porque isso daqui vai te tirar o sistema Grécia para colocar o sistema Sião. É uma troca de sistema. É uma troca de sistema operacional. Quando você começa a fazer parte desses ensinos, você não está só aprendendo, você está trocando o teu sistema.
Por isso que às vezes, e aí você vai entender que às vezes fala assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Você já leu isso várias vezes na Bíblia. Mas por que você não tinha visto? Porque era o sistema Grécia. Nossa, mas isso daqui abriu a minha cabeça. Sim, não é que abriu a tua cabeça, já estava tudo aí, mas não estava rodando no sistema correto. Então, a base do ensino que a gente tem aqui é a base, não é só te ensinar a Bíblia, é trocar o teu sistema. Pense como Sião. Pense como Sião. Se você não pensar com o sistema de Sião, a Bíblia não vai fazer sentido na tua vida. Ela não tem sentido. Porque a Bíblia, ela é um sistema do céu. E você foi doutrinado, desde que você nasceu, a viver o sistema da terra. Você entendeu? Nós somos doutrinados culturalmente a ser gregos, a pensar gregamente, a imaginar gregamente, a raciocinar gregamente, a fazer contas gregamente. Por que é difícil hoje nós termos fé, por exemplo, na área da finança? É simples, porque gregamente nós somos ensinados que 2 mais 2 é 4. E é imutável, é algo imutável. Se você tem, você tem. Se você não tem, você não tem. E se você tem 2, meu irmão, você só divide para 2, ou seja, 2 é 2. Agora, no sistema sim é diferente. Se você não tem, você pode ter. E o teu 2, ele vale o quanto Deus quiser que ele vale. Porque 2 pães alimentam multidões de pessoas. Mas no sistema grego, 2 pães alimenta meio crente com fome. Então, depende muito do sistema que você está pegando. Então, vai depender muito do teu sistema. O que mais precisamos é fazer com que nós tenhamos uma mente renovada. Aí entra naquilo que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo ele entra dentro desse contexto dizendo que nós precisamos trocar a nossa mentalidade para que possamos experimentar o que Deus tem de bom, perfeito e agradável. Se a minha mente não é trocada, esquece, meu irmão, esquece. Você nunca vai desfrutar das coisas de Deus. Então, quando nós olhamos para esse ciclo da árvore, nós vamos ver o seguinte. Vou abrir um outro coisinha aqui. Olhando para o ciclo da árvore aqui, nós vamos ver que uma árvore ela passa por 4 estações. Interessante a gente sempre, eu sempre gosto de mostrar com desenho, porque isso fica muito claro para nós. Então, olhando para esses ciclos de estação, veja que as estações são também cíclicas. Elas são bem cíclicas. Tá, vamos lá. Então a gente vai ver o quê? Olha os ciclos aqui. Vamos fazer, né? Começando com a primavera. Depois, verão.
outono, e inverno. Beleza. Esses são os ciclos. E esses ciclos, eles são... A gente vai ver aqui uma outra questão. Só ir alinhando esses dois aqui. Esses ciclos, eles são provocados por um posicionamento da rotação do planeta em torno do Sol. Bem? Então, a gente vai ver que esse ciclo vai depender e vai ter toda a dinâmica com a questão do Sol. Então, aqui, ele... Oh, Jesus. Ele vai em uma questão... ele vai numa questão de juntamento de tudo aquilo que a gente já ensinou sobre planeta, sobre tudo. Por quê? Porque depende muito disso também. Porque a gente vai ter os ciclos de Deus e os ciclos do mundo. Dentro desse questão, nós vamos ver um texto. Abra aí texto de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 14. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha, para que serve, para que era ou servia a questão das estações? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais coisadinho para cá e colocaremos o texto bíblico aqui. Então, olha o que o Senhor está dizendo, que haja luzeiros, e esses luzeiros, eles serviriam para manifestação de dia e noite, esse daqui seria a lua, dia e noite, então é uma questão lunar,
que é uma questão também da Terra rodando em torno dela, e da Lua. Então, a gente vai ver dia e noite. Nós vamos ver estações, dias e anos. Então, aqui você vai ver os três movimentos. O movimento da Terra em torno do Sol, ano, da Terra em torno dela e do Sol, estação, e dia e noite da Lua e a Terra rodando. Ou seja, você vai ver a rotação da Terra, a rotação da Terra em torno do Sol e a rotação da Lua em torno da Terra. Então, essas três rotações, aqueles que fugiram da aula de geografia, né, eles vão perder esse negócio de química, é brincadeira à parte. Assim, você não entender esse tipo de rotação, ele vai, ele que vai promover tudo isso. Por que, apóstolo? Porque, queridos, olha, continua lendo aqui. O que esses astros fariam? Esses luzeiros. A palavra luzeiros aqui são luminárias. Que seja para luzeiro no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia, o menor para governar as estrelas. Agora preste atenção. Eles eram para governo. E a palavra governo aqui é uma palavra hebraica, machal. Ou seja, era algo ou alguém que governa e tem um domínio, que exerce um domínio. Ou seja, o Sol e a Lua, ele exerce domínio. O Sol e a Lua, ele tem uma base de domínio sobre o dia e sobre a noite. Ele reina. Isso daqui é interessante a gente entender, porque o Sol, ele reina sobre o dia e a Lua, ele reina sobre a noite. Então, nós vamos ver Sol e Lua tendo governo e reinado. Então, mediante isso, nós vamos ver que esses seres, eles não são coisas, mas sim seres. Tem até uma série que nós colocamos uma vez no YouTube, que chama Domínio Profético, que eu falo um pouquinho sobre isso. Parece muita loucura, mas quando você vai estudar, você vai ver, é loucura mesmo, não tem como não ser loucura. Porém, tem todo sentido quando você vê com a mente de Sião. Ou seja, irmãos, esses seres, eles são os que estabelecem essa questão de dia, sol, porém eles provocam um sinal. Essa palavra sinal, essa daqui é a palavra domínio, deixa eu até colocar aqui em cima, domínio. E a palavra sinal é a mesma palavra usada nas escrituras para insígnia. É a mesma. Só ajeitar aqui minha tela. É a palavra ot, que é sinal. Ou seja, a palavra sinal aqui, ela tem um sentido de aparência, né? Sim, conforme mas significa sinal, uma marca distinta, uma bandeira, uma lembrança, um prodígio, um presságio, uma advertência, um símbolo, uma insígnia, um estandarte, um milagre, uma prova. Então, olha o que o sol provocaria. O sol, ele seria estabelecido para dar ele seria um estandarte, ele seria uma advertência, ele seria um presságio, ele seria uma bandeira.
Ele seria um milagre, ele seria uma lembrança, uma marca que traria governo sobre o dia e a noite. Eu sempre costumo dizer isso, que é interessante que o Sol e a Lua, eles trariam esses sinais, eles trariam essa característica, mas quando olhamos, continuamos a olhar, olha aí, versículo 19. Versículo 19 diz: e houve tarde e manhã do quarto dia. Mas, irmãos, o Sol e a Lua, que é o determinador de dias para nossa consciência grega, como que houve dia e noite sem Sol e Lua? É impossível. Como que houve dia e noite do primeiro dia e noite do segundo dia e noite do terceiro dia? Como que houve dia e noite se não havia Sol e nem Lua? Sendo que o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia. Porque aí entra uma questão, se nós não tivermos a mente de Sião, nós não entenderemos. O Sol e a Lua, eles são governadores. O primeiro dia é criado dia e noite, porém o Sol, ele governa o dia e a Lua governa a noite. Então é um sistema de governo e não de produtividade. Há um governo sobre eles. Você entendeu? Eles não produzem, eles governam. Então, foi dado a eles o governo. Porque se você for parar para pensar, a lua governa a noite, porém a lua não produz trevas. Você não vai ver a lua produzindo trevas, mas a lua governa as trevas. Então, o sistema de governo das trevas é a lua. Por que eu sei que ficou de noite? Porque a lua apareceu, a luz foi embora, a lua está lá. Ah, mas é natural, o sistema de rotação. Sim, querido, é natural, porém é um estabelecimento de Deus e ele bota os seus limites, como nós vemos as ondas do mar. Ela não ultrapassa. Por quê? Porque há um limite para cada onda. Há um limite aonde ela pode ir. Quando ela altera esse limite, nós vemos a destruição, mas elas prestarão conta por todos os limites que elas alteraram. Daí está nas escrituras. Então, há um sistema. Por quê? Porque as águas são vivas, porque a terra é viva, porque tudo são vivos. Então, elas têm vida própria e elas precisam obedecer a um mandamento do Senhor. Assim também o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, essas rotações. Se você parar para pensar um pouquinho, querido, é muito sincrônico tudo que nós vivemos. Se a gente fosse ver a obra do caos ou do acaso, você vai ver que o universo já seria destruído, porque tem alguma coisa, como a gente já estudou. Se nós formos colocar o universo, a composição do universo, você vai ver que a composição do universo ela é exatamente exato. Vou colocar aqui para você pegar. Composição do universo. Ela é exatamente exato nas suas bases de exatidão. Ela é composta de 74% de energia escura, 22% de matéria escura e 4% de átomos. O que seria esse átomos? O que nós vemos. Ou seja, a Terra mesmo, coisas terrenas, né? Então a gente vai ver que em sua grande maioria, ou na verdade, mais do que tudo o que compõe a Terra, é uma coisa chamada energia escura. E essa energia é a voz criativa de Deus que trouxe aí essa composição e essa manifestação. Então, nós vemos que essa energia é o que sustenta, é o espírito que pairava sobre todas as águas do universo, é esse espírito que coloca tudo no lugar. Existe algo chamado Urano, que é uma entidade demoníaca, porém é um ser, e esse Urano é todo o firmamento do céu. Por isso haverá um novo céu e uma nova terra. O Senhor disse que esse céu será enrolado como um pergaminho.
e todas as estrelas cairão desse céu. Então, quem sustenta tudo isso também é o ser, é Urano, é o céu, é o redomo, é o domo celeste. E isso, então, também será trocado, porque esse é um ser que também se contaminou. É um outro estudo que eu não quero entrar nisso. Porém, entretudo, contudo, nós vamos ver que os ciclos de Deus, então, ele é simplesmente uma porta dimensional, isso aí, circular tudo. Brincadeira, né? Tá liberado aí para todo mundo mexer, deixa eu... Não sei quem conseguiu fazer isso, dá um Ctrl V aí, que ele... Um Ctrl Z, perdão. Dá um Ctrl Z que ele descoiseia. Eu sei que a gente quer enfatizar que o negócio aí, mas vamos lá. Quando nós colocamos nessa questão dos ciclos de Deus, nós vamos ver que esses ciclos, na verdade, então uma chave de guerra contra todas as áreas. Aí você vai descobrindo quem vai ser, né? Que já vai falando, não é eu não, né? Aí já vai descobrindo já, né? Brincadeira, pastor André. Não sei quem. Olha lá, ó. Foi a Anitta. Não tem problema não. Só dá um Ctrl V aí que deve sair esse negócio. Ctrl V não, Ctrl Z. Mas vamos lá. Dentro dessa questão aí, nós vamos ver que esses tempos estabelecidos, quer dizer, deixa eu só botar uma outra coisa aqui. Tudo que ficou na tela, né? Deixa eu ver se eu abro uma outra aqui. Ficou na tela. Vamos tentar destelar esse negócio aí. Isso, descoisou. Vamos lá. Olhando para esse ponto aqui, a gente vai ver que existe 3 tipos de tempo. Vamos colocar aqui os céus que nós conhecemos. Nós temos, então, o primeiro céu. Nós vemos o primeiro céu. Nós temos o segundo céu. E nós vamos ver, então, o terceiro céu.
Se nós pegarmos os 3 céus, nós vamos ver então que esses 3 céus, eles manifestam, eles trazem a manifestação dessas essências do Senhor, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos lá entender. Sem brincadeira, sem problema, Anitta. Acontece, é que eu deixei liberado aqui e qualquer coisa que fizer na tela, ela acaba manchando a tela, mas não tem problema não. Vamos lá. Primeiro céu, a gente vai ver um tempo nele. Primeiro céu, nós vamos ver o tempo Cronos, que está ligado à matéria. Segundo céu, nós vamos ver o Kairos, que está ligado à frequência. E terceiro céu, nós vamos ver eternidade, que está ligado à energia ou luz. No Cronos, nós vamos ter o corpo. No Kairos, nós vamos ver a manifestação da alma. E na eternidade, nós vamos ver a manifestação do espírito. Por isso, ninguém que não nasceu de novo pode ver a Deus. Por quê? Porque somente o espírito daqueles que foram vivificados em Cristo Jesus podem alcançar o terceiro céu. A tua alma, o teu corpo não alcançarão o terceiro céu, mas somente o teu espírito. Por isso, Deus é espírito, e aqueles que querem conviver com o Senhor, ou aqueles que querem viver no Senhor, eles terão que viver em espírito e em verdade. Essa é uma realidade que precisamos sempre, sempre, sempre observar. Amém? Dentro dessa manifestação, a gente vai ver que o segundo céu, que é o lugar onde os demônios estão habitando, os demônios não estão no terceiro céu. Os demônios, eles têm o sistema de governo deles do segundo para o primeiro céu. Mas o terceiro céu, ele é imutável. Então, quando nós falamos da guerra entre o bem e o mal, querido, deixa eu até te contar, essa guerra, não sei se eu vou decepcionar, não existe guerra entre bem e mal. Isso é mito. O que existe, querido, é uma guerra entre o diabo e o homem. Deus não está lutando com ninguém. Deus está no trono dele, imutável. O trono dele nunca foi abalado. O governo dele nunca foi abalado. O governo de Deus nunca será abalado. O reino e o domínio de Deus nunca será abalado. Então, esse negócio que Deus está lutando com o diabo e, ai, meu Deus do céu, não, isso não existe. Nem tira isso da tua cabeça. Isso daí é balela. Amém? Só um momentinho. Então, voltamos aqui. Nesse tempo aqui, ou nessa dinâmica aqui, nós vamos ver, então, que esse céu, ele influencia esse céu. Deixa eu só colocar aqui para que você entenda melhor. Primeiro céu,
Segundo céu. Terceiro céu. Onde nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso em Vicim, com certeza. Onde nós vamos ver isso daqui? Nós vamos ver isso daqui que está lá em Jó, um texto que a gente usa muito, Jó, né, 38, do versículo 1, 2 e 3. Quem puder abrir aí, a gente já coloca. O que ele diz aqui. Pode tu atar as cadeias dos 7 estrelas ou soltar o laço de Órion? Ele está dizendo do quê? Ele está dizendo desse céu aqui, do segundo céu. Laço de Órion, as constelações. Versículo 32. Ou fazer aparecer o signo dos zodíacos. Onde aparece o signo dos zodíacos, querido? No segundo céu. Mas olha o que ele diz aqui agora no versículo 33. Sabe tu a ordenança dos céus? Que céus? Do segundo céu que ele está dizendo. Do laço de Órion, das constelações, e piriri, pororó, pororó. Sabe tu as ordenanças do céu e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Segundo céu. Então, o que, que acontece? Esse céu aqui influencia o nosso céu, que é o nosso sistema. E aqui vem, então, os ciclos de Deus. Tudo isso daqui para a gente, mais uma vez, né, a gente fechar essa temporada. O que nós estamos fazendo não tem nada a ver com simplesmente celebrar uma festa. A gente está ali, oh, a festa, que legal, a festa, 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 e aquela coisa. Não, não, não tem nada a ver com celebrar festa somente. Tem a ver com que você vai trazer o terceiro céu para o primeiro céu. Porque nós estamos sempre sendo influenciados pelo segundo céu, Sol e Lua, Sol e Lua, estrela, constelações, Sol e Lua, estrelas, constelações. Isso que influencia a colheita, influencia o plantio, influencia a vida. Por que influencia a vida? Porque influencia os dias, as estações, os meses, os anos. Ou seja, há uma influência tanto física, natural, quanto também uma influência espiritual, como a gente vê. Por isso a gente todo mês a gente vai lá, faz o que nós chamamos de Rosh Kodesh, ou cabeça do mês. A gente vai lá, estabelece, fala, olha, a influência disso, a influência daquilo outro, isso daqui, parará, piriri, pororó. Por quê? Porque há uma influência espiritual a respeito de tudo isso, né? E aí, quando nós falamos, irmãos, entrar nos ciclos, é por quê? Porque há uma manifestação. Agora eu vou tentar fazer esse meu desenho para a gente terminar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa belezura. Vamos ver. Terra. Ver se eu consigo fazer esse negócio. Vou colocar uma terra aqui um pouquinho mais atual. Com a máscarazinha, porque está todo mundo com máscara. Uma terrinha mais atual. Vamos lá.
Não, aqui não vai dar para fazer o que eu quero. Vou colocar outra. Beleza. Nós vemos o primeiro céu. Agora nós vamos ver se eu vou conseguir, né? Nós vamos ver o segundo céu. E nós vamos ver o terceiro céu. Tá. O que nós estamos tentando, o que nós estamos ensinando para vocês é que existe algo na nossa Terra que está sendo influenciado pelo segundo céu. Existe algo que está sendo feito ou está sendo colocado aí, que está sendo ministrado, assim dizendo, a respeito. Deixa eu até tentar trocar isso aqui, ver se eu consigo. Vamos colocar aqui, fica melhor. Pelo Sol e pela Lua. Existe algo que está sendo ativado, né? Pelo Sol e pela Lua. E isso, então, ele passa a influenciar a nossa Terra, o segundo céu. Nossa Terra, ele tem contato exclusivo com o segundo céu. E ali está sendo sempre manifesto, como nós vemos aqui agora em Jó. Sabe tua ordenança dos céus, dos segundos céus, e a sua influência sobre a terra? Agora, quando nós entramos nos ciclos, que são as festas, são ciclos estabelecidos, é porque aqui está sempre uma influência, ou seja, do sol sobre a terra, da lua sobre a terra, das estrelas e constelações
sobre a terra. Mas o que nós queremos é que existe datas onde o Senhor ele abre um portal do terceiro céu sobre a terra. É como que se fosse portas que se abrem, e essas portas, ela estabelece algo muito interessante. Elas são rupturas do terceiro céu vindo diretamente sobre a terra. São portais da eternidade. Então nós passamos então a ter um momento onde é como que a terra entra em um momento de eternidade. E ali, meu irmão, é como que fosse um download do sistema do céu para a terra, é um download. E aquilo vai caindo. Então, quando nós entramos para o ciclo das estações, quando nós entramos para esse ciclo da terra, e aqui entramos nas festas bíblicas, nos ciclos de Deus, nos estabelecimentos, é como que no meio dessas estações naturais, no meio dessas coisas naturais, você vai ver que, deixa eu tentar achar aqui, se eu consigo achar, se há uma manifestação que eu possa achar aqui. Não, melhor pegar aqui. Isso aqui a gente vê demais em filme, né? É como que no meio disso daqui, em cada festa, quando nós entramos para celebrar, abre-se um portal da eternidade sobre a terra. E aquele portal faz com que o que está lá na eternidade, o que entra na eternidade, passa para a nossa realidade. O que está na eternidade passa para a nossa realidade. É como se fosse um download. Então, por isso, a necessidade. E terminamos aqui, então, com o fundamento bíblico. Que fundamento? Efésios. Efésios, ele fala exatamente isso. Bendito é o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nas regiões celestiais eu tenho bênção. Nas regiões celestiais eu tenho a graça e a manifestação. Nas regiões celestiais tudo já está pronto. Nas regiões celestiais, o Senhor já concretizou tudo. Nas regiões celestiais, já estamos com todas as sortes de bênção. Ou seja, nas regiões celestiais, o Senhor já manifestou sobre mim tudo que tem que se manifestar, mas está nas regiões celestiais. Que regiões celestiais é essa? Na eternidade. Porém, quando eu entro nesses ciclos, aí eu volto dizendo, tem nada a ver com salvação, tem a ver com manifestação do terceiro céu para a terra. Então, eu fecho aqui a aula de hoje. Para que eu preciso celebrar isso, apóstolo? Essas coisas são do Antigo Testamento. Essas coisas são lá. Sim, querido, essas coisas são lá. E é por isso que os judeus são ricos. É por isso que os judeus são prósperos. É por isso que os judeus têm manifestação. É por isso. Por quê? Porque eles entram conectando. E é por isso que o ímpio prospera. É por isso que o ímpio vai para frente. É por isso que o ímpio manifesta. Por quê? Porque nas datas fixas das festas, dos ídolos deles, eles param e celebram. Esse portal acontece. Esse portal acontece. Dia do santo do fulano de tal. Ele parou. O portal do segundo céu entrou e manifestou sobre ele aquela glória do inferno. Mas é uma glória. O que nós temos que entender é que nós, como cristãos, não vivemos com a glória do Pai. Nós, como cristãos, não entramos nos ciclos de Deus. Nós, como cristãos, não ativamos os portais do terceiro céu sobre nós. Porém, o mundo vive fazendo isso. Você entendeu aqui? Por isso
que a igreja sempre é subjugada. Por isso que a igreja é sempre fracassada, porque vivemos dentro de uma coisa chamada casa da miséria. Então, esses ciclos de Deus nos tira da casa da miséria. É uma outra coisa aí que depois a gente vai ministrar em uma outra questão aí. Mas existe também a casa da miséria. Essa é nova, meu irmão. Quando nós olhamos aqui para a questão que a gente já falou, por exemplo, de Betsaida. Quem já ouviu falando de Betsaida, que é a casa do peixe, o lugar o lugar da incredulidade. Mas existe uma coisa chamada Betânia. Minha irmã, em Betânia. A palavra Betânia é casa da miséria. Igual que a primeira coisa que acontece em Betânia, onde a primeira vez que a palavra Betânia aparece na Escritura, está lá em Mateus 21, versículo 17, que diz assim, e deixando saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Jesus dormiu em Betânia. Versículo 18, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, porém não achou senão folhas. E ele diz, nunca mais produza fruto de ti. Você já parou para pensar que foi em Betânia que Jesus encontra a figueira infrutífera? Ou seja, na casa da miséria é onde a figueira não dá fruto. Então, o que nós precisamos entender é que essa dimensão de nós entrarmos nos ciclos de Deus nos tira da casa da miséria, nos tira de Betânia. Amém? Que o Senhor possa ativar a mente de Sião em você, mais uma vez, e que Ele possa fazer com que os ciclos de Deus sejam poderosos e potentes. Eu abençoo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, declarando vida e propósito em nome de Jesus. Shalom, queridos. Deus abençoe.